dia difícil pra mim, tem que ficar dando pau, Imagina. tem que ficar acelerando o carro aqui em Interlagos, um troço assim. Vou te falar que você me deixou com uma dor na coluna, doutor. É, amigão, um ano toca pouco. Amigos por caos, bem-vindos a Cartigo. Prefeito, uma honra estar aqui com você. Obrigado. Tava com saudade. Pois é. E você que chegou, não se esqueça de se inscrever e deixa o like. Essa é a única maneira do YouTube entender que o que a gente produz é relevante para você e recomendar novos conteúdos. Pauta de hoje, as novidades do universo dos carros esportivos. Já que as pessoas reclamam que a gente fala muito de carros que não são a tendência geral, a gente vai falar um pouco mais de carros que não são a tendência geral, certo, prefeito? Certo, então nesse a gente vai falar da Huracan Evo Spider, Aventador SVJ Roadster, F8 Tributo, 720 Spider, AMG GTR Roadster, AMG GTR Pro. É isso aí. Lembrando a todos vocês que a Cartigo é um oferecimento Lion Sound, tudo que vocês precisam para melhorar a sua vida cotidiana com o seu carro. Película protetora nos vidros, câmera de ré, sensor de estacionamento, Apple CarPlay, uma central de multimídia melhor do que aquela porcaria que veio original do seu carro, é com os nossos amigos da Lion, certo? E quem precisa trocar pneus, vá a uma das 60 lojas da Delavia espalhadas pelo Brasil, preços imbatíveis na linha de pneus Pirelli e Nexen e condições específicas que vocês podem ver no banner aqui do vídeo para o cliente que chegar lá e falar que foi pelo Amigos por Carros, tá bom? Bom, bora começar então pela Huracan, direto de Santa Agata da Bolognese. Um dos lançamentos da Lamborghini recentes foi na esteira do facelift da Huracan, a Huracan Evo. Eles acabaram de lançar a versão conversível, certo, prefeito? Então, a Huracan aí teve a mudança, o facelift. Eles estão mudando tudo agora, aliás, todas as montadoras, porque em 2022, a gente vai falar várias vezes, vai entrar o Euro 6. Então, em 2022 acabou o V10, acabou o V12, V12 acho que vão ser híbridos só, né? Sim. O V10 a Huracan vai embora com o V10. E o sucessor vai dar a plataforma do 911, 992, que você teve contato aí recente. Exatamente, então... mas para vocês que estão assistindo, inclusive querem ver o que nós já falamos sobre a Huracan Spider, aqui em cima tem o card para o vídeo que eu testei lá na minha Eurotrip de 2016, o carro que está agora sendo substituído. A história é o seguinte, agora nós temos o powertrain da Evo, que são 640 cavalos, certo? Continua com 61 kg de torque, mas o teto é de lona, meus amigos, não é um hardtop. Então, ele é da potência da Performante, tanto a versão fechada quanto a conversível fechada, a gente já falou. Bom, ela não tem o ala, que é aquele aerodinâmica Lamborghini ativa, porque fala que do jeito que está construído a Evo, ele já dá uma canseira na Performante. Sim. Por causa de torque vectoring que surgiu rodas e rodas traseiras versantes. Então, assim, o ala vai ficar para Performante desse carro, né? Exatamente. Mas uma coisa muito curiosa no fantástico universo das italianas é que a Lamborghini é uma daquelas que só divulga o peso seco do veículo. Mas, pesquisando um pouquinho, eu descobri que a Lamborghini não divulgou o peso, nem o acréscimo de peso, nem a perda de rigidez para a Huracan Spider. Por outro lado, ela falou que em relativo à Huracan Spider, que a gente vê aqui no Brasil, a nova Evo tem 5 vezes mais downforce, então os caras deu uma pelada forte aí pra dar. Sim. Pra ter mais downforce. Já que estamos na terra de Lamborghini, numa daquelas coisas que menos fazem sentido na história da indústria automobilística são as versões semipista conversíveis, certo? Lamborghini lançando a SV Rota na versão Spider. Então você tem a Aventador agora, a SVJ, a gente viu lá no Salão de Paris, agora na sua versão conversível. Vão ser, assim, a versão fechada 800 unidades, aí a versão conversível 800 unidades, só que vai ter uma edição especial de cada uma. Então da fechada vai ser 63, que é o ano em que a Lamborghini surgiu, e mais 63 da unidade conversível. Então você somando tudo vai ter 1.726 unidades. Eu espero que eles vendam tudo, porque eles tiveram uma surpresa bem desagradável na Murciélago SV. Lembra que iam produzir 350, não produziram nem metade. Mas o Aventador é um carro que tem sido um acerto desde o D0, certo? Foi, não, os caras acertaram. A questão é que assim, é um e-gear ainda, então é manual automatizado de uma embreagem, então é o último suspiro do que o manual automatizado de uma embreagem. Vai ter a segunda geração do Lamborghini Dinâmica Veículo Ativa, que também já tinha na Huracan Evo. Já tinha, mas a questão desse daqui, ele tem um sistema agora que é parecido com o do Huayra, tem uns flaps na frente e flaps atrás que ele funciona independente no meio do carro. Então se você vira o carro para a direita, as asas internas elas levantam ali na frente e atrás, dissolver o ar ali e ter mais downforce. Você imagina o dia que isso aí resolver entrar em parafuso e funcionar errado, que esses carros vão parecer desalinhados. É motorzinho elétrico, né, que funciona isso daí. Mas a história é o seguinte. Eita! Cobrança, Corne. Saco, caramba, velho. Cobrança foda. Mas de volta a esse glorioso fantástico mundo da Cartigo.
Mas a história da SVJ Roadster é justamente que, para manter o peso mais adequado, eles fizeram a peça em duas partes de carbono forjado, certo? Até seguindo a estrutura de carreira GT lá atrás, lembra-se? Ah, do teto lá, sim. Cada pedaço pesa mais ou menos 6 kg, eles são desmontáveis manualmente Isso. e podem ser guardados no porta-malas do carro na frente, tá? E a história é apenas 50 quilos a mais do que a SV Rota fechada. Não é isso daí, então provavelmente é o suspiro final aí da Aventador. E pode ser sua por 575 mil É isso dólares. daí. Eu sei que a fechada vem uma pro Brasil, tem um pedido tirado já. A conversar eu acho difícil, mas... Mas bom, prefeito, aí nós vamos entrar no terreirinho que o senhor ama de paixão, daquela montadora querida de Maranello. Que você ama e tem a paixão enrustida? Na verdade, eu tenho uma paixão enrustida, eu gosto de Ferraris, apesar de vocês acharem que eu sou um porcheiro nato, mas a Ferrari lançou uns... Vocês acharem. A Ferrari lançou um sopro de vida para 488 GTB, que é a F8 Tributo, que deve ficar no mercado mais ou menos até 2021. É, 2021, 2022. Então, F, Ferrari 8 cilindros, tributo, homenagem. Então, homenagem às Ferraris 8 cilindros. Então, vários detalhes do carro, como, por exemplo, a tampa aqui, com proteção do vidro, é igual, inspirado no da F40. Aliás, a plataforma do carro é da 458, da 488. Como a gente vai ter grandes mudanças em 2022, motores híbridos e tudo mais, para não ficar com mais 3 anos de 488, a Ferrari fez mais um facelift, então o carro herda tudo que é da pista, meio que o que a Lamborghini fez com a Evo, né? Então tem um S-Duct, tem roda traseira esterçante, tem o Side Slip Control na versão 6.1 que agora funciona no Race. Exatamente. O que mais que a gente pode falar? Ah, agora ela determina, que antigamente ela falava que a turbina, o lag da turbina era seamless, era imperceptível. Não Agora ela existe fala que é isso. no lag. Agora ela fala que é no lag. Então não tem. A gente vai falar do Koenigsegg porque eles têm uma solução boa para isso. Não só mas- ele, como outras montadoras nessa leva de artigos. Mas a história é o seguinte, quando a gente fala de motor da pista, que basicamente ainda é o mesmo 3.9 V8 Sim. biturbo com 720 cavalos para 78 kg de torque. Só que qual que é a diferença desse motor para o motor de uma 488 GTB normal? Você tem novas bielas de titânio, você tem um volante e virabrequim aliviados e o escape completamente em Inconel, que é o Você material sabe da Fórmula 1. Que tudo isso aí tem na pista. Exatamente. Isso na verdade é uma pista. Qual a diferença é que, tudo bem, vamos ser sinceros, Eu até a achei que- F8 Tributo ela é um carro puramente de rua, ela não é o elemento semipista. Mas os tempos de desempenho do carro são muito parecidos. Por exemplo, 0 a 100 km por hora da F8 Tributo, 2,9 segundos. A pista, 2,85 segundos. 0 a 200 km por hora, 7,8 segundos. Da pista, 7,6 segundos. A diferença, obviamente, é que o carro ele é um pouquinho mais pesado por ser um carro de rua, ele é 50 quilos mais pesado do que a pista, tá? Mais 40 quilos mais leve que a 488 GTB. Então, Exatamente. assim, é uma ideia, é um suspiro final aí. Suspiro final, vai ficar por mais uns 2 anos. Parece que eu já ouvi já aqui uma conversa, já final do ano a gente já vê esse carro, porque é o carro que tu usa muitas peças compartilhadas com a 488, então não precisa readaptar toda a produção, né? Sim, sim. Que mais? Tem umas aletas embaixo do carro que criam um vórtex para refrigerar o Motor. câmbio, o óleo do câmbio ali e também os freios e o motor e também mexe no coeficiente aerodinâmico, mas é isso daí, o carro assim, eu não gosto das rodas feias, mas lembre-se que esse motor ganha prêmio direto, tá no 3º ano consecutivo como o Desculpa. motor da Europa, o melhor motor da Europa. Que é uma grande falácia. Vamos ser sinceros? Não, pior que é verdade. Tem o motor da McLaren que é basicamente a mesma coisa e vamos ser sinceros. Não é a mesma Na frieza coisa. dos números a É. McLaren tem entregado mais na prática. Mas você Tem sabia de uma coisa, quebrado prefeito? mais também. Calma. Vou te contar uma coisa. Você sabia que a Ferrari tem pavor a asas? Porque você Sim, vê que todas leva as os designs montadoras usam. limpos, né? E na realidade o segredo por trás da aerodinâmica dos carros da Ferrari está justamente em questões incorporadas à carroceria. O efeito solo da Ferrari é uma Sim. coisa que realmente a gente tem que tirar o chapéu. Na minha opinião, se a McLaren é uma montadora que entrega absurdamente no quesito chassi e suspensão, a Ferrari, a meu ver, é uma das empresas mais pioneiras quando o assunto é fluidez e aerodinâmica. É porque assim, a Ferrari ela usa o comportamento do vento, do ar, para poder dar mais downforce. A Lamborghini acaba usando motores elétricos para apelar no downforce. Aí você pega tipo a Bugatti, que ela usa aquele sistema eletrohidráulico, ou a própria P1, acho que é assim. A P1 é assim. Que usa, então, o sistema eletrohidráulico é muito mais pesado, então assim, são soluções diferentes. O melhor, assim, mais limpo acaba sendo da Ferrari,
talvez o mais eficiente custo-benefício seja o da Lamborghini, que é motor elétrico, acaba sendo mais leve que o eletrohidráulico, né? E bom, já que a gente falou da F8 Tributo, agora a gente fala do carro que é de verdade o benchmark da categoria até o presente momento, McLaren 720S Spider. Você sabe que você considera a 720 porque não era, né? Agora eu acho que passa a ser concorrente da Ferrari, sim. porque a 720 ela sempre tem um desempenho muito superior, né? Mas teoricamente ela veio no mesmo panteão. E é considerada a 720 um carro no GT. Exatamente, que é o que a F8 Tributo é. Mais Eu ou acho menos. que quem tomou um tombo nessa escadinha de concorrência foi a Huracan, que caiu lá para baixo, e aí a McLaren veio com um produto de entrada que é a 570, que peita de frente à Huracan. Acho que a Huracan, infelizmente, não está na mesma liga dos demais. Mas, 720S Spider, tá? Novamente, tecnologia do hardtop do conversível em fibra de carbono. Tá? O que a McLaren fala é o seguinte, que a nova 720S Spider, ela não perde absolutamente nada em termos de rigidez estrutural por ser um conversível, justamente pela questão do chassi, do que eles chamam do Monocade 2S, que é, na minha opinião, a McLaren tem um chapéu que precisa ser retirado em favor dela, que é o seguinte, cara, é a única montadora que conseguiu pegar de verdade um chassi muito absurdo, algo que realmente sai das corridas do Motor Racing, e colocar num carro de rua e fazer isso funcionar com uma multiplicidade de fatores. Então, o carro consegue ser razoavelmente confortável e ser um completo animal quando você quer. Eu estava conversando aqui no Brasil com o proprietário, tem uma 488 a pista, e ele tinha acabado de vender a 720, inclusive ele vai pegar uma próxima, ele vai pegar esse Spider, tem algumas já tiradas pedido. Cara, ele falou que assim, o Magnet Ride da Ferrari humilha o da McLaren. No conforto, né? Ele falou que o banco da McLaren é muito duro também. Ele até falou, nessa 720 Spider eu vou pegar um banco diferente, porque ele falou assim, pode soar absurdo, mas a pista é mais confortável de andar na rua aqui em São Paulo do que a 720. Eu falei, nossa senhora. E eu acredito, porque eu já experimentei a 650S há algum tempo atrás, e cara, por mais genial que seja a feitiçaria por baixo da engenharia da McLaren, cara, quando você tem um chassi tão rígido como é o de uma McLaren hoje, infelizmente, cara, mesmo no modo mais confortável, o carro vai pular. Por quê? Porque o carro não tem jogo, entenderam? E a história é o seguinte, a McLaren disse que a 720S Spider dela é o conversível da categoria mais leve. Cerca de 80 quilos mais leve do que o principal concorrente, que ela não fala qual é. Porque não tem. Agora vai ter, porque provavelmente vai lançar a F8 Spider. Tá? Que a GTB Spider tá, mas ela tá uma categoria abaixo. E você sabe o que assusta, meu querido? O peso seco da 720S Spider, 1.322, é 1.332 quilos. É tudo carbono. Se você botar os fluidos, ela vai ficar basicamente com o mesmo peso de uma F8 Tributo. Por isso que eu não acredito nos números de 0 a 100, 0 a 200 e de velocidade máxima da Ferrari, porque hoje, no papel, teoricamente a F8 Tributo seria marginalmente mais rápida do que a 720S, e nós sabemos que isso não é uma verdade. Depende, no circuito ela tem dado muito bem a pista, né, pelo menos. A F8 Tributo é muito cedo, mas... Mas bom, 4.0 V8 com 720 cavalos e 78 kg de torque. Outra marca que tinha essa rigidez assim toda, que nem a McLaren, era a Pagani. Aqui ainda tem o peso a mais, apenas 49 kg mais pesada. A Pagani, o peso do Zonda normal e do Zonda conversível era o mesmo, não mudava por causa da rigidez estrutural. A questão é a seguinte, a McLaren conseguiu trazer tecnologias do panteão de hipercarro para um supercarro. É verdade. E agora nós vamos direto para um país que as pessoas acreditam que nós falamos muito pouco aqui nesse programa, que é a Alemanha. Pois é, a Mercedes lançou recentemente duas versões do MG GT. A primeira delas, a MG GT R Roadster, mais um semipista descapotável, certo? Mas para não alongar demais, porque eu acho que esse carro é meio um despropósito, são 750 unidades fabricadas, ela é exatamente o mesmo powertrain, potência e torque da MG GT-R fechada, ou seja, 585 HPs para 71 kg de torque, no 4.0 V8 biturbo, e a capota é de lona. Sim, a mesma potência da fechada normal. E vai ter a outra, que é a MG GT-R Pro. Sim. E você sabe que além da MG GT-R Pro vai ter um acima ainda, né? Que é a Black Series. Sim, que acho que era determinação R, não vai chamar C63 Black Series, porque eu ouvi falar C63R. Então eu queria ver como que eles vão chamar a MG GT-R. R, tipo daquele protótipo do Jaguar lá. A questão é a seguinte, cara, o que a Mercedes fez com a MG GT-R Pro foi criar uma versão mais Club Racer da MG GT-R. Então, tem algumas coisas muito interessantes no conjunto da obra toda, que é o seguinte, o sistema de suspensão desse carro
É uma das primeiras vezes que eu vi isso no mercado mesmo. Agora você pode fazer, tudo bem, você pode setup, fazer o ajuste da suspensão, tal, em vários carros, em diversos níveis, tá? Mas o que a gente está acostumado até no segmento GT da Porsche é ver que você precisa ir em algum lugar e deixar os caras trabalharem a geometria com o carro parado. Esse carro, o MG GTR Pro, vai permitir que o proprietário possa brincar com alguns ajustes de suspensão como compressão e rebound dos amortecedores, que é um negócio que o cara pode apertar um botão e resolver, entendeu? Isso não é uma coisa muito corriqueira, tá? Mas o carro é completamente pensado mesmo nesse Gentleman Driving, no seu brinquedinho de pista, tá? Então, o trabalho foi reduzir peso, trabalhar a suspensão, dar mais pressão aerodinâmica para o carro, tá? O bushing do carro inteiro agora eu não sei a palavra em português, mas é o termo ball joint, que é basicamente uma bucha que não é emborrachada, ela é uma bolinha de metal dura. E obviamente o que acontece é quando você precisa daquela resposta de chassi, o carro fica muito mais rápido, muito mais direto, muito mais duro, muito mais barulhento, certo? Além disso, retrabalhar os coxins dinâmicos de motor e de câmbio, para justamente evitar todo esse jogo, essa inércia, tá? E os freios de cerâmica, que são equipamento padrão, tá? Esse carro, com essa configuração toda, fez a volta em Nürburgring de 7 minutos 04,62. Minha opinião, para encerrar esse assunto quando é a MG GTR, eu acho que sem querer a Mercedes colocou esse carro em alguns andares lá para baixo e deixou de explorar o que esse carro poderia ser. Esse carro está clamando por algumas melhorias. E detalhe, estamos no final de vida. A MG GT é um carro que lançou em 2015, nós estamos indo para 2019. Então assim, se tiver uma despedida do MG GT com uma versão Black Series, vai ter que ser agora. E pior que, tipo, com a 580 cavalos, cara, quanto que é a E63? 612. Vai ser um 620 o Black Series. A gente sabe que isso é uma coisa traiçoeira, porque, assim, é o carro tração traseira pequeno, leve, motorzão dianteiro central. Então, assim, a questão de tração é uma situação delicada. Mas, cara, Mercedes, vocês têm a tecnologia para fazer um carro um pouquinho mais visceral e deveriam ter feito. Então, aqui no Brasil, hoje, você estava falando com o pessoal daqui, vende só a GTC, a GTR Pro, estão tirando pedido, eu não sei se tem mais GTR. Então, basicamente, na linha você tem GT, GTS, GTC, GTR, GTR Pro, aí você tem a versão conversível da GT, GTC, GTR, tem a versão conversível de todo mundo. E vou falar uma coisa, esse é o melhor Mercedes-Benz de tocada de toda a história. Mas bom, gente, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, conheceu a gente agora, se inscreva. Essa é a única maneira do YouTube entender que o que a gente faz é relevante para você recomendar novos conteúdos. E a gente queria saber a opinião de vocês. Qual foi o carro desta Cartigo? Certo, prefeito? Para você, qual que foi, prefeito? Bom, fora a Ferrari, para não falar que sou fanboy, deixa eu ver... não dá. E bom, se você chegou até aqui nessa tela final, vocês podem assistir o teste que nós fizemos de um super esportivo último que nós fizemos aqui no canal, que é o Audi R8 V10, em especial com detalhe para a tecnologia do câmbio CVT, segundo André Lanzaro.